Depois de uma investigação de vários meses, a polícia acabou encontrando um mapa bizarro com várias marcações feitas, e elas mostravam justamente o local em que cada uma das suas vítimas havia sido enterrada. No vídeo de hoje do Abismo do Medo, vocês verão o resultado de anos de rejeição e baixa autoestima de alguém extremamente perturbado mentalmente. O caso se inicia em 12 de setembro de 1982. Em uma região montanhosa do Alasca, dois policiais estavam caçando como sempre costumavam fazer. Porém, nesse dia em específico, eles encontrariam algo que ficaria para sempre gravado em suas memórias. Já que ao contrário das outras áreas dessa mesma região, a que os policiais estavam só poderia ser acessada por alguém que estivesse de barco ou de avião. E por isso, somente caçadores experientes iam até lá. E como já estava quase no fim do dia e em breve iria anoitecer, os policiais começaram a percorrer o caminho de volta até o acampamento em que estavam, porque seria perigoso ficar andando pelas montanhas no escuro, pois poderiam ser surpreendidos por um predador noturno. Porém, ao passar perto de um rio, os policiais estranharam ao ver de longe uma bota saindo de dentro da areia que ficava nas margens. E ao se aproximarem para olhar mais de perto, os dois ficaram surpresos ao perceber que dentro da bota tinha uma perna humana. Ou seja, eles tinham acabado de descobrir um corpo enterrado na areia. Mas ao invés de simplesmente desenterrar, esses policiais somente marcaram a localização no mapa, porque sabiam que se mexessem em algo, poderiam contaminar a cena do crime, descartando possíveis provas que os peritos poderiam encontrar posteriormente. E é por isso que assim que saíram da floresta, os dois foram até o departamento de polícia mais próximo, para contar tudo o que viram. Além, é claro, de passar a localização do corpo que haviam marcado no mapa. E quando amanheceu, os peritos foram até a margem do rio, e desenterraram o corpo com todo o cuidado do mundo para preservar as provas. E só então é que eles descobriram que se tratava de uma mulher, pois anteriormente só conseguiam ver uma perna e uma bota para fora da areia. Já alguns momentos depois, o corpo havia sido enviado para os médicos legistas, que chegaram à conclusão de que a mulher tinha morrido há pelo menos 6 meses, e que ela tinha levado 3 disparos de calibre .223. Porém, o curioso é que os peritos que estavam procurando provas na margem do rio encontraram apenas uma das 3 cápsulas usadas no crime, o que poderia dar a entender que a vítima tomou os tiros em momentos diferentes, ou que o criminoso só conseguiu recolher 2 das 3 cápsulas após disparar. E outra coisa que deixou os policiais intrigados é que as roupas da vítima não tinham buraco de bala, o que significa que ela tomou os tiros enquanto estava despida, e que o criminoso deve ter colocado as roupas novamente nela depois que cometeu o crime. Mas após uma semana ter se passado, a análise da arcada dentária tinha sido concluída, e assim os investigadores descobriram que esse corpo era de uma jovem de apenas 24 anos, chamada Sherry DeMorrow, que costumava trabalhar como dançarina em um clube noturno, e que havia desaparecido há 10 meses. Sendo que na última conversa que teve com seus amigos, Sherry disse a eles que iria se encontrar com um fotógrafo, que ofereceu $300 só para tirar fotos dela. Porém, esse relato que os amigos da jovem contaram aos policiais não estava nem perto de ser considerado uma prova útil que os levaria até o culpado, já que existiam centenas de fotógrafos no Alasca, e eles nem sabiam se esse sujeito era de fato um fotógrafo mesmo, ou se só estava mentindo para enganar Sherry. E a essa altura da investigação, tudo que a polícia tinha eram cápsulas de munição que a maioria dos caçadores da região utilizavam. Ou seja, não era algo que mudaria o rumo da investigação. E ao que tudo indicava, aquele que tirou a vida da Sherry nunca seria preso, e continuaria livre por aí vivendo de forma impune, e talvez fazendo ainda mais vítimas. Só que ao invés de encerrar o caso por falta de provas, os policiais decidiram tornar a investigação pública, pedindo a ajuda da mídia para divulgar o que aconteceu na esperança de que alguém pudesse fornecer alguma informação valiosa que os levasse até o culpado. E durante uma das coletivas de imprensa realizadas pela polícia, um dos repórteres relembrou que há 2 anos atrás, os corpos de outras 2 mulheres haviam sido encontrados naquela mesma região, sendo que uma delas estava em um estado de decomposição tão avançado que os policiais nunca conseguiram identificar quem era, e sim somente que a vítima tinha por volta de 20 anos de idade. Já a outra era Joanne Messina, que também era uma dançarina sensual de 24 anos, ou seja, ela tinha as mesmas características de Sherry DeMorrow. E apesar dessa coincidência, se é que podemos dizer assim, a maioria dos policiais não acreditavam que esses 3 casos tinham uma ligação. Porém, alguns poucos suspeitavam que sim, e que o mesmo criminoso havia finalizado as 3. Mas conforme os meses se passavam, o número de jovens desaparecidas da cidade de Anchorage, no Alasca, só aumentava, e a maioria delas eram dançarinas sensuais ou acompanhantes
acompanhantes. E por conta desse grande aumento, aqueles policiais que estavam em dúvida agora tinham a certeza de que era um serial killer que estava solto na cidade. No entanto, como nenhuma outra prova havia surgido, eles simplesmente ficaram estagnados, sem saber o que fazer para encontrar o criminoso. Só que felizmente isso mudaria no dia 13 de junho de 1983. Isso porque um caminhoneiro estava na estrada fazendo mais uma de suas entregas. Até que de repente, ele avistou uma jovem vindo em sua direção e gritando com as mãos acima da cabeça. Sendo que inicialmente poderia parecer que ela era mais uma daquelas pessoas que ficavam na estrada pedindo carona. Porém, conforme a distância entre os dois diminuía, o caminhoneiro pôde ver que a jovem estava sem as calças e os sapatos. E por isso, ele imediatamente percebeu que tinha algo de errado acontecendo. Então, o motorista decidiu parar para ajudá-la, e a moça entrou no caminhão dele e imediatamente se abaixou para se esconder, porque estava com medo de que seu perseguidor visse que ela tinha entrado no veículo. Só que ao olhar para os lados, o motorista do caminhão não conseguiu ver quem estava correndo atrás da jovem, porque provavelmente o culpado já tinha desistido e ido embora. E pelo fato da coitada estar algemada e bastante traumatizada, sem nem mesmo conseguir explicar direito o que tinha acontecido, o motorista optou por não fazer muitas perguntas para não piorar a situação emocional dela, e por isso ele apenas a deixou na frente do motel em que ela estava hospedada. Mas ao invés de pedir a ajuda de algum funcionário ou de simplesmente ligar para a polícia, a moça apenas correu para o seu quarto do motel e ficou escondida lá. Mas a recepcionista, que viu que ela estava sem calças e algemada, decidiu chamar os policiais que chegaram alguns minutos depois e foram imediatamente tentar conversar com a jovem. E logo de cara eles perceberam que ela estava bastante nervosa e retiraram as algemas que estavam em seus pulsos quando perceberam que a moça não representava uma ameaça para ninguém. E por sua vez, ela se apresentou dizendo que se chamava Cindy Paulson e que tinha apenas 17 anos. Os policiais então perguntaram o que tinha acontecido com ela, e Cindy explicou que apesar de ser menor de idade, costumava trabalhar como acompanhante nas ruas da cidade. Mas justamente na noite passada, a jovem estava parada na calçada esperando os homens se aproximarem para pagar pelos serviços dela. E não demorou muito até um cara magro, barbudo e usando óculos parar ao lado dela com o seu carro. E como esse sujeito parecia ser inofensivo porque tinha uma aparência de nerd, Cindy não pensou que ele poderia lhe oferecer perigo, e por isso entrou no veículo achando que seria só mais um trabalho que duraria no máximo 1 hora. Porém, assim que Cindy se sentou no banco da frente, o cara algemou ela e a ameaçou com uma arma para que a jovem não tentasse gritar ou pedir ajuda. E após alguns minutos na estrada, o sequestrador levou Cindy até a casa dele, que estava localizada em um bairro bem agradável, o que mostrava que o sujeito deveria ter uma condição financeira acima da média. E é nesse momento que as coisas começariam a piorar bastante, já que ele levou a jovem até o porão da casa, amarrou ela em uma corrente que estava pendurada no teto e a agrediu por horas sem motivo nenhum. Mas quando tinha finalmente saciado esse desejo doentio, o sequestrador disse que iria tirar uma soneca em outro cômodo e que não era para Cindy fazer barulhos ou tentar escapar, já que do contrário ele dispararia nela. E enquanto o sujeito dormia, a moça ficou acorrentada por mais algumas horas, se perguntando se seria mais uma das incontáveis vítimas que já morreram nas mãos de malucos como esse que a sequestrou. Até que de repente, o sujeito voltou ao porão e soltou Cindy, levando ela até a sala de estar, só para se gabar mostrando os animais empalhados que ele conseguiu caçar na floresta. Além disso, o cara também começou a revelar vários detalhes da sua vida, como por exemplo, lugares que gostava de frequentar e também seus passatempos favoritos. E por conta disso, Cindy chegou à conclusão de que o sujeito iria tentar finalizá-la em breve, já que ele deixou ela ver o seu rosto, a sua casa e até mesmo contou os locais que frequentava. E obviamente, esse cara era maluco, mas não era burro, pois se ele soltasse Cindy, a jovem iria contar para a polícia onde ficava a casa dele, pois ela viu o trajeto inteiro, incluindo o bairro de classe média em que ficava a residência. Além de que se ela simplesmente se esquecesse do trajeto por algum motivo, ela poderia apenas contar para os policiais os lugares que o seu sequestrador frequentava para que ele fosse preso assim que colocasse os pés lá. E são por esses motivos que Cindy percebeu que tinha que achar uma maneira de escapar, porque claramente ele não a deixaria sair viva dessa. Já depois que ele terminou de se gabar, o cara levou a jovem de volta para o carro e dirigiu até o hangar de um pequeno aeroporto que não tinha muitas pessoas por perto. Então, ele colocou ela dentro de um avião monomotor que parecia ser seu e começou a encher a aeronave com suprimentos militares e também com armas porque pretendia viajar com Cindy até sua cabana na floresta. E justamente nesse momento, a jovem notou que essa era a última chance que tinha para sair viva dessa situação aterrorizante, já que se eles chegassem na floresta, ela estaria completamente sozinha, e mesmo se fugisse, não conseguiria pedir ajuda para ninguém, além de que não saberia como chegar na cidade mais próxima, e poderia ser atacada por um urso ou outro predador selvagem.
viagem. E felizmente, por um breve instante, o seu sequestrador baixou a guarda e se afastou do avião para pegar algo no carro. Cindy então aproveitou a oportunidade e se jogou da aeronave caindo diretamente no chão. Mas por sorte, ela conseguiu se levantar rapidamente e correu como nunca antes, porque a sua vida dependia disso. E ao mesmo tempo, o sujeito notou que Cindy estava fugindo e começou a persegui-la, dizendo que acabaria com a vida dela quando a pegasse. Só que após alguns minutos de uma situação aterrorizante, Cindy conseguiu fugir do aeroporto e chegou até aquela mesma estrada onde o caminhoneiro a avistou e parou para socorrê-la. E quando finalmente ouviram toda essa história e descobriram o que de fato aconteceu com ela, os policiais no quarto do motel ficaram impressionados, porque talvez nunca tinham lidado com um perseguidor de mulheres. E como estavam preocupados com o bem-estar da Cindy, eles decidiram que iriam levá-la até um hospital para ela receber um calmante na veia. E também porque a jovem estava machucada, já que ela apanhou do sujeito. E ainda teve que correr com os pés descalços por alguns metros. Porém, no caminho para o hospital, Cindy achou que seria melhor se eles primeiro fossem até o aeroporto, porque talvez o sequestrador poderia estar lá. Os policiais então concordaram, mas assim que chegaram no hangar, não encontraram o cara, e sim apenas o avião. No entanto, isso já era mais do que o suficiente, e eles anotaram o número de série da aeronave para mais tarde rastrear o dono. Só que de repente, o segurança do aeroporto viu de longe a viatura dos policiais, e decidiu se aproximar para ajudar na investigação, porque percebeu que o dono da aeronave estava agindo de uma forma suspeita na noite anterior. E por justamente ter desconfiado dele, o guarda tinha anotado a placa do carro do sujeito, o que acabou facilitando as investigações, pois os policiais conseguiram chegar até ele de forma mais rápida. E usando os números da placa, eles descobriram que o veículo pertencia a um homem chamado Robert Hansen, que era o dono de uma padaria bem famosa que ficava no centro da cidade, o que explica o fato dele ter grana para comprar um avião. Mas depois de deixarem a Cindy recebendo tratamento médico no hospital, os policiais foram até a casa de Robert e logo de cara perceberam que o veículo dele era da mesma cor e modelo que a Cindy havia dito em seu relato. Porém, como qualquer psicopata, Robert se manteve calmo ao ver os policiais e os convidou gentilmente para entrar em sua casa. Eles então se sentaram para conversar, e os agentes de polícia perguntaram o que Robert havia feito na noite anterior. E falando de uma forma bem tranquila e convincente, o cara disse que tinha passado a noite com 2 amigos, e até mesmo ofereceu dar o contato deles, para caso os policiais quisessem ligar para verificar se esse álibi era realmente verdadeiro. Mas ainda assim os policiais continuavam desconfiados, e por isso pediram para revistar a casa. Só que ao contrário do que se esperaria de alguém culpado, Robert permitiu, e disse que os policiais poderiam olhar todos os móveis e cômodos da sua casa. E depois de alguns minutos, os agentes de polícia não encontraram absolutamente nada, e por isso simplesmente agradeceram a cooperação do cara e foram embora. E a essa altura da investigação, parecia que Robert iria sair impune, afinal, não tinham conseguido nenhuma prova cabal, e tudo o que restava era o relato de Cindy, ou seja, a palavra de um contra o outro, e nenhum juiz iria sentenciar o cara a anos de prisão por causa de um relato. No entanto, ainda faltava um detalhe que poderia colocá-lo atrás das grades, isso porque os policiais não tinham conversado com os amigos do cara. Só que mais uma vez, parecia que o destino estava do lado do Robert, pois os seus 2 amigos que foram interrogados separadamente e em momentos diferentes, decidiram mentir para a polícia, dizendo que o cara estava assim com eles na noite anterior. Os policiais então se encontraram novamente com Cindy e perguntaram se tudo realmente aconteceu da forma que ela havia contado. Afinal, Robert era um homem bem sucedido e poderiam aparecer jovens interesseiras para tentar chantageá-lo e tirar o seu dinheiro. E também porque era a palavra de uma mera acompanhante noturna contra a de um empresário de sucesso que venceu na vida, tendo uma bela casa e sendo bastante simpático e transparente com a polícia. Mas por causa dessa desconfiança, Cindy se sentiu mal e por isso garantiu firmemente que tudo aconteceu da mesma forma que ela havia contado. Porém, os policiais perguntaram se a jovem estava disposta a passar por um teste de polígrafo, mais conhecido popularmente como detector de mentiras. Mas talvez por não enxergar mais os policiais como seus salvadores, e sim como possíveis acusadores, Cindy se recusou a fazer o teste, e foi embora da cidade porque ainda estava assustada, e também porque queria ficar longe do cara que a sequestrou. E durante 3 meses, os policiais esqueceram completamente desse caso, até que em 2 de setembro do mesmo ano, um grupo de construtores estavam trabalhando em uma estrada rural, que ficava relativamente próxima daquele rio em que os policiais acharam um corpo enterrado embaixo da areia. E quando esses mesmos trabalhadores começaram a escavar com os maquinários, sem querer encontraram outro corpo, e imediatamente chamaram as autoridades. E depois de fazerem todo o procedimento de rotina, como a autópsia e a análise da arcada dentária, descobriram que se tratava de Paula Golding, outra jovem de 17 anos, e que era dançarina em um clube para adultos.
Só que o mais intrigante é que, assim como no caso de Sherry D. Morrow, os policiais também acharam outra cápsula de munição .223 no local do crime. E quando as duas cápsulas foram analisadas em um laboratório, concluiu-se que ambas foram disparadas pela mesma arma. E apesar de Robert ser o suspeito número 1, os policiais decidiram pedir a ajuda de John Edward Douglas, que é um ex-agente especial do FBI, que ficou muito famoso por ter rastreado e prendido de maneira brilhante os criminosos mais perigosos do país. Isso porque John desenvolveu um método único, em que ele conseguia criar um perfil dos criminosos baseados nas vítimas em que eles escolhiam. E esses perfis que John fazia eram geralmente tão precisos que ajudavam a polícia a chegar no culpado bem mais rápido do que o esperado. E uma curiosidade é que a série Mindhunter da Netflix é baseada justamente na carreira do John. E assim que colocaram as mãos no perfil criminal que John fez, os policiais ficaram surpresos, porque batia exatamente com as características de Robert, pois o documento dizia que o suspeito poderia ser um homem com mais ou menos 40 anos, que fosse normal e bem-sucedido, sendo dono de alguma empresa, e que também amasse caçar, e que tivesse algum problema na fala que o tornasse tímido. E mais uma vez, John tinha feito seu trabalho de forma genial, porque essa era exatamente a descrição de Robert Hansen, e quando um juiz viu o relatório, rapidamente percebeu todas as características em comum. Então ele concedeu um mandado de busca para que o FBI invadisse a casa do Robert. No entanto, quando os agentes entraram no local e começaram a revistar tudo, encontraram uma bolsa com joias femininas, e dentro dela estava o colar pertencente a Sherry D. Morrow. Além disso, os agentes do FBI também acharam um rifle com o calibre .223 e um mapa com exatos 37x marcados nele. E adivinhem só, 4 desses 37 estavam na mesma localização em que aqueles corpos femininos foram encontrados anteriormente, o que significa que ainda tinham 33 vítimas não identificadas. Mas ao ver vários agentes na frente da casa do criminoso, a vizinha dele correu até o local para contar que o seu marido, que era o amigo do Robert, havia mentido sobre estar junto com ele na noite em que Cindy foi sequestrada. E apesar de ser crime dar falso testemunho para a polícia, o marido dessa mulher fez isso porque achou que Robert tinha cometido um crime menos grave, e não fazia a menor ideia de que o cara era na verdade um serial killer. Sendo que nesse momento, Robert sabia que não teria mais como sair inocentado dessa, e por isso ele aceitou um acordo proposto pelo FBI, em que basicamente seria punido somente pelas 4 vítimas, e em troca, teria que ajudar os agentes a achar e identificar as outras 33 que ainda estavam enterradas. E depois que Robert assinou o acordo, ele decidiu contar quais eram seus métodos. Para selecionar as suas vítimas, ele dirigia à noite pela cidade de Anchorage, no Alasca, selecionando quase sempre acompanhantes, e também dançarinas de clubes noturnos que fossem jovens na faixa de 17 a 25 anos. Mas para enganá-las e fazer com que entrassem no seu carro, Robert mentia que era um fotógrafo profissional e queria pagar para tirar fotos delas. E como essas jovens geralmente queriam ser modelos, elas aceitavam sem pensar 2 vezes. Então, Robert marcava um encontro com as jovens em um lugar livre de qualquer suspeita, como por exemplo, um restaurante fast food. E quando percebia que elas tinham vindo sozinhas, ele colocava o seu plano em ação, fingindo que estaria pondo o cinto de segurança nelas só para algemá-las. E Robert até disse que fez o movimento de algemar tantas vezes que desenvolveu uma espécie de memória muscular, ou seja, saía no automático, sem ele ter que pensar muito antes de fazer isso. Já depois que tinha conseguido capturar mais uma jovem, Robert a levava para sua casa, a amarrava naquela corrente e a agredia por horas, assim como fez com Cindy. E quando se cansava disso, ele dirigia até o aeroporto, colocava a vítima no avião e voava até sua cabana na floresta. Uma vez que chegasse lá, Robert despia a jovem ainda algemada, colocava uma venda nos olhos dela e dizia para ela correr pela floresta, dando a entender que a deixaria viver. Então a vítima fugia desesperadamente, muitas vezes caindo no chão, batendo nas árvores e se machucando. Porém, o que Robert não contava é que era praticamente impossível escapar de lá sem um barco ou um avião, porque tinha um lago que rodeava sua cabana. E quando as vítimas se distanciavam o suficiente, Robert pegava sua arma e a sua faca e começava a caçá-las pela floresta, como se estivesse indo atrás de um animal. Isso fazia ele se sentir como o maior dos caçadores, porque isso alimentava esse seu desejo doentio, já que essas jovens eram como os troféus de caça que ele guardava com tanto orgulho na sala de estar da sua casa. E ao alcançar as suas vítimas, Robert disparava, ou simplesmente usava sua lâmina para deixar o processo ainda mais doloroso e perturbador para elas. Já depois de ser julgado, Robert foi condenado à prisão perpétua e teve que voltar para a floresta para ajudar as autoridades a encontrar as outras jovens que haviam sofrido o mesmo destino daquelas 4. Porém, o cara só conseguiu achar 8 das 33 que ainda restavam. Isso porque ele se esqueceu dos locais exatos em que enterrou as demais. Fora que muitos dos restos mortais já não estavam mais ali, porque os predadores da floresta sentiam um cheiro de longe
longe e iam lá devorá-los. E no final das investigações, a polícia só conseguiu achar 17 vítimas, mas depois de passar 30 anos atrás das grades, Robert Hansen morreu em 2014, depois de se tornar um verdadeiro pesadelo para as jovens da cidade de Anchorage, que trabalhavam fornecendo diversão adulta para os homens. E o que motivou Robert a cometer esses crimes é porque na adolescência ele tinha muita acne no rosto e era baixinho e fraco, fazendo com que nenhuma garota bonita da escola tivesse interesse em namorá-lo. Mas apesar de ser casado e se divorciado depois que se tornou um adulto, Robert ainda guardava mágoas e queria punir as jovens que ele julgava serem superficiais, como por exemplo as dançarinas e acompanhantes. E se não fosse por Cindy, que conseguiu escapar de suas garras, Robert poderia ter feito ainda mais vítimas. E hoje em dia, a Cindy se casou e teve 3 filhos. Fala galera, o que vocês acharam desse caso criminal? Se tiverem uma sugestão de vídeo é só deixar nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.